Secretário, muito obrigado por estar aqui conosco pela primeira vez na Fox Notícias. Esta também é sua primeira entrevista inteiramente em espanhol para a mídia americana e por isso agradecemos. Quais são a estratégia e as prioridades de Trump a curto e longo prazo no hemisfério ocidental? Bem, é a mesma prioridade que existe em todas as partes do mundo, que é defender os interesses nacionais dos Estados Unidos. Obviamente, temos países vizinhos, que são grandes amigos, aliados dos Estados Unidos. Estou falando de governos, por exemplo, em El Salvador, governo da Guatemala. Em Honduras também tivemos muita cooperação recentemente. Também temos muita cooperação da Costa Rica. E mesmo que tenhamos algumas diferenças com o que está ocorrendo com o canal, o governo do Panamá é um governo amigo dos Estados Unidos, República Dominicana, Argentina, Paraguai. Enfim, não quero excluir ninguém especificamente, mas simplesmente temos muitas alianças e precisamos dar continuidade a essas alianças e garantir que há uma política na qual ser amigo e aliado dos Estados Unidos traz benefícios. Por outro lado, também temos questões específicas, como o tráfico de drogas, o tráfico de imigrantes ilegalmente para o país. E muitos desses países que mencionei ou são de lá. São a origem de muitas dessas pessoas que vêm, são pontos de trânsito e temos buscado maneiras de cooperar com esses países. E com isso, tenho que dizer que todos têm cooperado, Panamá, Guatemala, até mesmo Honduras, com quem nunca tivemos, sob o novo governo, não tivemos laços muito fortes com eles. Mas sim, eles têm cooperado e demonstrado, deram passos para melhorar nossas relações com eles. E até mesmo, é preciso dar crédito ao México, embora tenhamos diferenças no que diz respeito ao comércio. Sem dúvida, também é preciso reconhecer que o governo mexicano e o governo da presidente Sheinbaum tomaram medidas muito fortes que nunca vimos no passado para combater esses cartéis e, ao mesmo tempo, contra a imigração massiva e ilegal para os Estados Unidos, que sempre atravessa o México, embora nem todos sejam mexicanos. Obviamente, a maioria vem de outros lugares. Assim, a estratégia de defender os interesses nacionais dos Estados Unidos trabalhando junto com nossos aliados na região. Eu falei por muito tempo na Fox News sobre o México e seus problemas com os cartéis. Por muito tempo. Recentemente, Donald Trump conversou com a presidente Sheinbaum sobre isso. O México é um narco-estado. Infelizmente, sabemos que grande parte do território mexicano é controlada pelos cartéis e esses elementos criminosos. Mesmo em muitos desses lugares, a corrupção que existe no nível judicial, por exemplo, é muito poderosa. Vimos há pouco que nos enviaram mais de 20 e poucas pessoas que foram procuradas por anos, dos criminosos mais perigosos, sob a custódia das autoridades mexicanas. Em uma extradição sem precedentes, um passo muito positivo. Mas também sabemos, e nos disseram isso diretamente do México, que em muitos desses casos o que impede a cooperação é que existem níveis de corrupção e influência sobre o ramo jurídico do país, o que é muito perigoso. Também vimos candidatos, jornalistas assassinados, políticos assassinados, membros do governo assassinados no México por tomarem uma postura enfrentando os cartéis. Assim, eu sempre disse o mesmo, que esses cartéis não representam apenas uma ameaça aos Estados Unidos, representam uma ameaça ao Estado mexicano, representam uma ameaça enorme às leis e ao povo mexicano. Sim, por isso quero te perguntar isso, porque as verdadeiras vítimas são os mexicanos, especialmente os pobres, que não podem se defender. Então, quero saber se você tem uma ideia de como o povo mexicano se sente que Donald Trump, é ele quem está dizendo, eu quero fazer algo contra os cartéis. E que Sheinbaum, em muitos casos, ela está defendendo-os ou dizendo que vai ajudar com as exigências e o que for. Ou seja, o que diz o povo americano sobre isso que Donald Trump quer fazer? Bem, temos visto um nível de cooperação por parte das autoridades mexicanas que jamais vimos no passado, mas não é o suficiente, temos que fazer mais. Nós entendemos que há impedimentos dentro do sistema mexicano também para isso, mas embora tenhamos visto um pouco de vontade em enfrentar isso, por outro lado, eu acredito que o povo mexicano está consciente da ameaça que representam os cartéis, porque vivem diariamente com essas ameaças. E a ameaça que representa os Estados Unidos é massiva.
Ou seja, a quantidade de drogas que está entrando nos Estados Unidos através desses cartéis está matando milhares de norte-americanos a cada mês. Isso é inaceitável. Por outro lado, os mexicanos também dizem que as forças-armas que esses cartéis estão utilizando vêm procedentes dos Estados Unidos. E estamos dispostos a ajudá-los a controlar isso. E tivemos essas conversas com eles. Assim, vimos uma resposta por parte do governo mexicano que nunca aconteceu antes, que nunca ocorreu antes. E isso é a nível do presidente Trump e a pressão que o presidente Trump colocou e a ênfase que o presidente Trump colocou sobre este tema, mas ainda há muito a ser feito. Para mim, é incrível pensar que Donald Trump se preocupa mais com o que está acontecendo com os cartéis dentro do México do que com Shiny Bomb, mas isso sou eu. Quero que você explique as tarifas de Trump e quais são os resultados que você espera delas. Bem, o que vimos até agora é simplesmente baseado em seu poder de emergência. E é um poder sobre a imigração e é um poder sobre o tema das drogas. Vimos números na fronteira histórica. Podemos dizer que no mês passado, a quantidade de pessoas cruzando, vindo para os Estados Unidos ilegalmente através da fronteira sul é quase zero. É incrível e é uma conquista que representa a pressão que Donald Trump colocou através das tarifas. Por outro lado, a droga continua entrando. E sabemos que esses números não mudaram. E isso também vem através desses cartéis que têm uma rede poderosa que começa na fronteira, mas também tem presença dentro dos Estados Unidos. E o presidente foi claro que, embora tenhamos progredido na questão migratória, ainda não houve progresso suficiente na questão das drogas. E é por isso que ele continuou ameaçando com essas tarifas como em consequência do que está acontecendo. E acho que está correto na posição que o presidente Trump tomou. Progredimos, vimos esforço, mas ainda não vimos os resultados na questão das drogas. E isso tem que mudar, porque é um veneno que está matando milhares e milhares de americanos por mês neste país. Inaceitável. Você visitou o Panamá e voltou com uma grande vitória. O presidente Molino anunciou que não vai mais renovar a iniciativa da Rota e da Rota com a China. Agora, a BlackRock diz que comprará 2 portos no canal. Mas aqui está o que Molino disse recentemente sobre a soberania do Panamá e o canal. Ouça. O memorando de entendimento do ano 2017 sobre a Rota da Seda da iniciativa Belt and Road não será renovado pelo meu governo. Acredito que esta visita haverá um caminho para construir uma nova etapa de relacionamentos. É assim que vejo, é assim que senti da parte do secretário Marco Rubio. E, ao mesmo tempo, tentar, na medida do possível, que os investimentos dos Estados Unidos no Panamá aumentem. Qual é a sua reação? O presidente Molino é pró-americano, é pró-Estados Unidos, é um aliado, é um amigo, tem trabalhado conosco em muitos temas. Temos uma diferença sobre o controle do canal. O presidente foi claro, esse canal foi construído pelos Estados Unidos. Esse canal foi entregue ao Panamá, não aos chineses, não ao governo chinês, não a uma empresa chinesa. Temos grandes preocupações sobre a influência que empresas com vínculo ao governo comunista da China têm sobre o canal. É inaceitável. Consideramos que o acordo entre os Estados Unidos e o Panamá foi violado e eles tomaram medidas concretas, em muitos casos, para enfrentar isso. Obviamente, eles têm seu processo interno constitucional. O controle do canal não pertence ao governo panamenho, pertence à autoridade que governa o canal. Mas continuam. E há, sim, continuam diferenças. Mas, ao mesmo tempo, é preciso reconhecer que o presidente Molina tomou medidas concretas. A iniciativa do Cinturão e Rota é o primeiro país no hemisfério que abandonou essa postura com a China. Acho que é um presidente que também reconhece os vínculos com a corrupção e que existiram no passado com administrações anteriores no Panamá, através de dinheiro chinês. Enfim, temos cooperado, continua sendo um amigo, continuaremos trabalhando com eles, mas a posição do presidente Trump é clara e é que esse canal não pode ter a influência do governo chinês que tem agora, e veremos que passos podem ser seguidos para que esse controle se acabe, porque no final do dia não podemos permitir em nosso hemisfério que um lugar tão chave e pago por nós, pelos Estados Unidos, Sim. construído pelos Estados Unidos e caia nas mãos, né, de um governo ser comunista na China. Secretário, neste programa falamos muitas vezes com Maria Corina Machado.
Ela, como você já sabe, é uma mulher muito corajosa. Ela está vivendo agora em escondida, com medo por sua vida. O que você acha que é o futuro de Maria Corina Machado? Ou seja, ela vai ficar lá? Ela vai ficar na Venezuela? Sim. O que vai acontecer? Bem, eu não posso falar por ela. Eu te direi que ela tem uma coragem incrível. Ela é uma das poucas de todas as grandes figuras da resistência venezuelana, da oposição. Ela é a única que resta. E eu não culpo ninguém. Eu sei que é difícil viver lá, eu sei a ameaça que estão enfrentando diariamente, mas não digo isso para criticar aqueles que abandonaram, que saíram do país. Digo isso para homenagear a coragem que Maria Corina Machado está mostrando ao mundo todos os dias como um exemplo. E é preciso comparar isso à covardia do regime Maduro, um regime narcotraficante, um regime amigo do Irã, que convidou o Irã, disse ao Irã que eles querem ser a base operacional do Irã em nosso hemisfério, que ameaçam seus vizinhos na Guiana, que há apenas alguns dias ameaçou um navio norte-americano de petróleo, de uma companhia americana que legítima e legalmente está explorando o petróleo dentro da Guiana. Os ameaçou, amabou e que também tem sido e foi fonte de milhares e milhares de membros da gangue Trem de Aragua, que se mudaram para cá, para os Estados Unidos, vindos da Venezuela, e que tem criado uma onda de crimes em diferentes cidades deste país. Esse regime tem uma obrigação de aceitar seus cidadãos que estão ilegalmente neste país. Especificamente, pedimos que você aceite de volta a todos, a esses bandidos, milhares deles do Trem de Aragua que temos sob nossa custódia e não têm feito, não o fizeram. Aceitaram 2 voos, menos de 200 bandidos e agora se recusam a fazer mais. Isso é inaceitável e por isso há consequências. Por isso o presidente cancelou uma concessão que Joe Biden deu estupidamente, que deu milhares de milhões de dólares de receita para esse regime. E temos outras opções para continuar punindo esse regime, se não cooperarem, não apenas com a questão migratória, mas se não cooperarem com seu próprio povo e não cooperarem e continuarem convidando o Irã a criar uma base operacional dentro da Venezuela. O que não vai acontecer. Isso é inaceitável. Isso jamais Donald Trump, o presidente Trump, vai aceitar que o Irã tenha uma base operacional em nosso hemisfério, na Venezuela ou em qualquer lugar. Secretário, ela claramente, ou seu partido de oposição, claramente ganharam as últimas eleições na Venezuela. Donald Trump, sem dúvida, pode se relacionar com a ideia de lawfare e com o fato de que ela foi enganada por essas eleições. Ela ganhou, ou seu partido ganhou. Veremos Maduro renunciar durante os próximos 4 anos ao seu poder na Venezuela? Bem, gostaríamos que esse fosse o resultado. Infelizmente, existe um regime que se apoderou do território venezuelano, que está em negócios com os narcocartéis, que apoia as guerrilhas, narcotraficantes, que também estão desestabilizando o povo da Colômbia, que se liga também com o Irã, que estão dispostos a assassinar e encarcerar, exilar mais de 8 milhões de venezuelanos que tiveram que abandonar seu país e a todos que resistem ao seu mandato político ou seu poder político dentro do país. Enfim, eu acredito que o futuro da Venezuela cabe ao povo venezuelano e que a solução é uma eleição legítima, democrática, observada e tudo mais, o que não ocorreu. O que Maduro não pode ganhar, Maduro jamais pode ganhar uma eleição legítima na Venezuela e ele sabe disso, por isso roubaram as últimas eleições. O que nós não podemos fazer é premiá-lo. O que nós não podemos fazer é concessões como o que Joe Biden fez ao entregar bilhões de dólares, como um presente em troca de uma fraude, em troca de uma mentira. E depois que concluíram essas eleições falsas, não retirar as sanções, não restabelecer as sanções, como Donald Trump acabou de fazer. Em Washington, D.C., você sabe que é uma cidade muito dividida. Houve um grande acordo, no entanto, entre os 2 partidos de que você é a pessoa certa, perfeita para este trabalho. Isso significa que há muitas expectativas e esperanças para o seu sucesso. Ao final dos seus 4 anos como secretário, o
O que você acha que quer? Como o sucesso se parece para você? Há 2 ou 3 coisas específicas que você espera alcançar, por exemplo? Bem, é preciso começar por estar claro. Estou aqui para implementar a política do presidente Trump. O presidente Trump foi eleito pelo povo americano, um mandato massivo, ganhou todos os estados-chave e recebeu o mandato de governar. E minha função, como seu secretário de Estado, é implementar a política do presidente Trump. É um presidente que quer a paz. Ele não quer começar novas guerras e quer terminar as guerras que existem agora na Ucrânia, todas as guerras que estão acontecendo, e evitar a guerra no futuro. Em segundo lugar, é estabelecer e defender os interesses nacionais dos Estados Unidos. Eu acredito que a conquista seria uma ordem mundial na qual a política dos interesses dos Estados Unidos é primordial. Se eu deixar aqui em 4 anos um departamento de Estado que tenha defendido os interesses nacionais dos Estados Unidos e que tenha implementado a política do presidente Trump de maneira eficaz, eu acredito que isso seria para mim uma grande conquista. Essa é a nossa função. Aqui, às vezes, as pessoas se enganam e pensam que o secretário de Estado é quem cria a política. Não, temos influência e podemos dar conselhos, mas no final do dia, o presidente dos Estados Unidos é quem determina a política dos Estados Unidos, e nosso trabalho, como seu secretário de Estado, neste Departamento de Estado, é implementar a direção que recebemos da Casa Branca. Bem dito. Secretário Marco Rubio, muito obrigado por se juntar ao nosso programa. É uma honra. Muito obrigado, uma honra para mim.